conhecido, antigo conhecido, quando era seminarista, conheci o José Roberto, como acho que ainda adolescente, saindo da adolescência lá em Teresópolis, foi na mesma igreja que minha esposa Danusa, e trabalharam juntos lá naquela época. O nosso desejo é que Deus possa usar a vida do Júnior nesse momento, quando nós ouviremos a palavra. A música que o pastor pediu, nós vamos cantar depois da apresentação do outro bebê, ok? Vamos cantar esse bebê. Bom dia. A graça e a paz estejam com todos nós. É um prazer poder estar aqui e rever gente querida como o pastor Edmar, a Musa, a Rose e Gesemar, que fizeram o convite. E é um prazer poder compartilhar com os irmãos nessa manhã a palavra de Deus e também à noite. Por isso a mensagem vai ser dividida. Amanhã a gente vai ler o mesmo texto e a gente vai tratar uma parte agora de manhã e outra à noite. Eu trago um abraço da Primeira Igreja Batista Teresópolis, o pastor Renato Cordeiro, meu pastor, e que manda então esse abraço a todos os irmãos. Sem mais demônios, vamos abrir as nossas Bíblias, mesmo assentados com reverência, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos de 1 a 30, e nesse mês da música, eu quero falar tanto agora de manhã quanto à noite sobre um dos temas mais falados e mais mal falados no nosso meio, que é a questão da adoração. Infelizmente, a gente vê muita coisa sendo falada que não tem nada a ver com a adoração. No Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 30, eu vou ler uma versão que a maioria dos irmãos não deve acompanhar bem, a versão da mensagem. É uma tradução do Eugênio Peterson, e eu vou ler, os irmãos têm que acompanhar, essa tradução bem mais dinâmica. E quem quer acompanhar? Então, João 4, de 1 a 30, e diz assim: Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizaram. Se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. E ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, a samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: o senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo? Então de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou marcante? Jesus disse: quem beber desta água vai ficar com sede outra vez, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, nunca. A água que eu ofereço é como um poço artesiano no interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher me pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha vontade de voltar nesse poço. E ele disse: vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido, foi a resposta.
Ah, você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, o Senhor é profeta. Então tire minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, insistem que Jerusalém é o único lugar para adorar. O que está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não nesse monte nem em Jerusalém. Vocês adoram como tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará um momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados e onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito. E quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, o mais íntimo do ser, da verdade. A mulher disse: eu não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo, e quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem cobrar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia dele dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? E eles foram ver. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Pedimos que ela nos fale no coração. Peço que o Pai a pensar em mim. Que a gente saia daqui, Senhor, transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a adoração, esse tema da adoração, é com certeza um dos temas mais falados e menos compreendidos em nosso tempo, principalmente nas igrejas do Brasil. Pelo menos a gente vê um pouco por aí, lê um pouco, está na internet, estão em revistas cristãs. O que há de informação sobre a adoração nas nossas igrejas realmente deixa a desejar e faz com que a gente pense que esse tema é um tema que está sendo muito mal compreendido. E o mais curioso é que exatamente por tanto falar, é que parece que esse tema fica tão mal conhecido. Porque geralmente a gente desconhece e a gente se fala pouco. Mas não, a adoração é tanta coisa, e a gente liga a televisão e até na Rede Globo você vê lá que você adora e eles tocam. É isso, a adoração virou um lema de mercado. A adoração virou um tema quase banal em nossas igrejas. E por ser tão banalizado, ficou um tema confuso. E longe daquilo que Deus tem para nós como adoração. Pelo menos o que eu vejo aqui nesse texto, nesse diálogo de Jesus com essa mulher samaritana. Então é necessário uma abordagem equilibrada da adoração. Porque hoje a gente tem os dois extremos. A gente tem tanto aquela turma apaixonada, né? Hoje tem essa versão apaixonada da adoração, onde parece que a adoração é o clímax da vida cristã, e a gente fala: nasci para adorar, e é bom a gente tomar cuidado com isso, porque a gente não pode confundir o fato de a gente ter sido criado para a glória de Deus e reduzir isso a um momento que a gente chama de momento de adoração. Então, você não nasceu para adorar no sentido de cantar louvor. Você nasceu para a glória de Deus. Isso é diferente. A gente vai pensar nisso hoje, tanto agora de manhã quanto à noite. A gente
pregar a palavra. Não, tudo tem seu espaço. A gente precisa de equilíbrio. Então, antes de falar sobre o que é a adoração dentro desse diálogo, quero falar antes do que não é a adoração, para a gente descartar logo de uma vez essa ideia, algumas ideias errôneas que a gente tem acerca da adoração. Primeiro, a adoração não é um momento comum. O momento não é de cântico, o momento é de música. E a gente adora através da música. Mas a gente não pode reduzir a adoração a Deus a esse momento do culto. Porque você fazendo isso, você reduz Deus a um lugar, a uma hora, e a um momento onde ele pode ser adorado. Não, a gente é chamado a adorar a Deus para a nossa vida. Todos os dias, em todos os lugares. Então dizer que agora vamos para o momento da adoração é complicado. Porque parece que todos os outros momentos não eram momentos de adoração. Não, todos os momentos são. É lógico que nesses cânticos pode haver também adoração. Mas muitos cânticos são cânticos de ensino, muitos cânticos são cânticos de comunhão, são cânticos de instrução. Muitos cânticos ensinam a palavra de Deus, muitos cânticos são cantados e deveriam ser cantados de olhos bem abertos. A gente tem a mania de fechar o olho quando vai cantar, né? E aí a gente canta, por exemplo, um cântico como eu sou um com você no amor do nosso Pai. Eu fecho o olho. Esse cântico é para ser cantado com o olho bem aberto e olhando bem para o irmão do seu lado. Porque eu estou cantando é para o irmão, eu sou um com você. Tem gente que fecha o olho para essa hora que acha que é tão egoísta que não quer comunhão com ninguém, então deixa eu fechar aqui. Porque não, é o momento de cantar um para o outro. Porque é o momento de comunhão, que a música nos proporciona e que edifica. E pela edificação adora a Deus. Mas não é o momento de adoração propriamente dito. Então a adoração não deve ser confundida com esse momento. Outra coisa, a adoração não é exclusividade de alguns. Muitas vezes você pensa assim, eu não faço parte do ministério de adoração. Você acha que quem está lá na frente, tocando, cantando, é que tem um ministério de adoração. Não, todos nós somos chamados a ser adoradores. Não existe ministério de adoração. Existe o ministério de música. Existe o ministério que canta, que toca. Mas adoradores somos todos nós. Então, quando a pessoa vem dizer, não, eu já tenho meu ministério de adoração. E aí não se mexe mais nada na igreja, a gente faz isso para escapar de todas as outras coisas. Você chama para evangelizar, não, meu ministério de adoração. Você chama para orar, não, meu ministério, não. Todos nós devemos ser adoradores. Todos. Então não é exclusividade, não tem um grupo especial, muito menos um grupo de levitas. Hoje é moda, né? Aí você busca lá no Antigo Testamento uma função, mas agora os levitas, aí vem todo mundo aqui para frente, só que levita no Antigo Testamento não cantava só não. Levita chegava muito antes do tempo, fazia faxina, limpava lá. O tempo naquela época, gente, era aberto. Então imagina a sujeira que entrava em tudo. Os levitas então chegavam cedo, fazendo limpeza. Eu queria ver esse pessoal de levita chegando aqui na igreja 7 horas da manhã para fazer a faxina. Mas aí não é o ministério dele. Logo, já tem a desculpa do ministério. Então a adoração não é exclusividade, ela não pode ser monopólio nem de um grupo, nem de uma igreja. Vem para a nossa igreja, porque a nossa igreja adora de verdade. Não, não é assim. Isso já começa a ser visto no texto que a gente leu, porque Jesus está falando de adoração com uma pessoa que os judeus não era digno de adorar. Os judeus achavam que só eles adoravam de verdade.
E Jesus então esclarece para essa mulher a verdadeira adoração. Então o que é essa adoração? E a gente vai pensar então nessa resposta de Jesus a essa mulher, quando ele diz: olha, o Pai procura quem adora em espírito e em verdade. Parece que há dois pressupostos aqui para a adoração. Então agora de manhã eu quero pensar sobre o que é uma adoração em espírito, e à noite o que é a adoração em verdade, para a gente poder então tentar ampliar o nosso conceito de adoração e ver que isso está no nosso dia a dia e que muita confusão tem sido feita. Então, o que é adorar em espírito? Conforme Jesus diz aqui para essa mulher, no versículo 21, mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. E essa palavra de Jesus aqui já diz muita coisa. Porque a adoração em espírito é algo, em primeiro lugar, que vai muito além do local. Vai muito além de onde se adora. A gente não pode prender Deus a um esquema. Por isso que eu falei, quando a gente entende a adoração só por esse momento, eu prendo Deus a um momento de uma hora do domingo. E só. Então Deus só é adorado naquele momento. Ah não, tem gente que fica assim, doido para chegar domingo para adorar a Deus. Como assim? Como assim? Não, eu posso estar doido para chegar domingo para adorar a Deus com meus irmãos, em comunhão, mas a minha adoração não pode depender de um local. Deus é muito maior do que isso. Porque quando a gente reduz Deus a esse momento, então a gente começa a reduzir tudo o que a gente pensa acerca de Deus. E é por isso que muita gente canta, por exemplo, quero cantar para chamar a atenção de Deus. Vamos chamar a atenção de Deus. Gente, os olhos de Deus não estão sobre nós. Deus nos ama. Deus prova seu amor. Hoje que Cristo morreu por nós ainda pecadores, o amor parte de Deus para nós. Deus já está atento a nós. Eu não tenho nada a fazer para chamar a atenção de Deus. E é como se Deus estivesse distraído do céu, sem ter nada mais para fazer, e de repente a gente chama a atenção dele. Não! Ele já está atento ao seu Pai. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Então é isso. A gente não pode prender Deus nesse esquema. Uma adoração em espírito é a adoração que entende Deus além disso tudo. Se você espera ir à igreja para adorar, sua adoração está sendo em espírito. Por quê? Porque você ainda está pensando como aquela mulher. É aqui, nesse monte, ou é lá em Jerusalém que se deve adorar? Na cabeça dessa mulher e na cabeça dos judeus, Deus estava preso a um lugar para ser adorado. Só podia ser adorado no templo e em Jerusalém. Se não fosse ali, você não podia adorar a Deus. E essa mulher estava nessa dúvida, porque ela adorava no monte. Os judeus adoravam no templo, e ela falou: e agora? E Jesus falou: mulher, vem agora, que já chegou. Essa hora já chegou. Que quem adora a Deus vai adorar onde estiver. Porque Deus é adorado em espírito e em verdade. Ele não pode ser preso, ele não está restrito ao culto. A adoração deve ser algo que faz parte da nossa vida. Então, meu irmão, você pode estar cantando no chuveiro da sua casa e estar adorando a Deus. Você pode estar lá cozinhando e adorando a Deus. Você pode estar no seu trabalho e adorando a Deus. E não quer dizer necessariamente que você tem que estar no seu trabalho cantando. Você pode estar no seu trabalho e adorando a Deus com o seu trabalho. Você pode estar adorando a Deus servindo ao próximo. Você pode estar adorando a Deus com a sua vida. É muito mais do que a música. Então esse conceito de adoração deve ser ampliado para a gente entender toda a nossa vida como uma vida de adoração. Porque Deus pode ser adorado em todos os lugares, em todos os momentos, e até de forma inusitada.
lugares prediletos. E uma das coisas que eu mais gosto de ver é o pôr do sol arpoador. Você, assim, quantos já tiveram esse privilégio, essa oportunidade de ir lá no arpoador e esperar o sol se pôr? E acontece um fenômeno aqui no Rio de Janeiro que eu acho maravilhoso. Eu fico arrepiado toda vez que isso acontece. É que quando o sol se põe no arpoador, toda a praia aplaude. Vocês já viram isso na televisão? Ao vivo? Não é isso ao vivo algumas vezes, é de arrepiar. A praia começa a aplaudir o pôr do sol. E eu fico pensando, esse povo está adorando a Deus. Porque eles não podem estar aplaudindo só o sol. Eles estão aplaudindo o autor daquele quadro maravilhoso. E quando eles aplaudem o autor daquele quadro maravilhoso, eles estão aplaudindo o nosso Deus. A gente não crê que foi Deus que fez aquilo tudo. Deus é adorado naquele momento. E eu estou lá, arrepiado, começa a aplaudir da minha canção. Aquele é um momento de adoração a Deus. Então, está entendendo como é que a adoração é muito mais do que uma coisa reduzida a um lugar? É isso. Então, a adoração do Espírito é algo que vai muito além do local. Outra coisa, em segundo lugar, a adoração em Espírito é algo que ninguém, além de você, pode dimensionar. É uma coisa que só você e Deus é que sabem disso. Por quê? Porque se isso é verdade, logo ela não está sujeita a rituais. Como assim? Só agora tem bate-palma. Será? Eu não sou contra a favor. Estou aqui colocando todo a favor disso. Né? Eu bato palmas, mas tem gente que adora sem bater palma. Eu não posso reduzir a adoração a meros rituais, como bater palma, fazer caras e bocas. Já viu esse pessoal, principalmente essa coisa do gospel, né? Faz caras e bocas lá na frente, e ele fala, nossa filha ali está adorando. Né? Às vezes não está. Eu posso estar aqui na frente fazendo um grande teatro. Mas tem muita gente que não fica chorando, faz aquela cara feia, não está adorando. Não! Isso não quer dizer absolutamente nada. Tem gente que vai fazer essa caras e bocas e vai estar adorando? Sim. Mas tem gente que vai estar fazendo isso? Não, não é. A adoração é algo entre você e Deus, do seu jeito, da forma que você se sente bem diante de Deus. Por isso que eu, particularmente, não gosto dessa coisa quando a gente está aqui na frente, já que eu já fiz muito isso. Aí uma coisa que me conhece, eu não posso falar que ela já me conhece desde a adolescente. Então, mas eu já fiz muito isso, hoje eu tenho vergonha. Né? Tem uma coisa que a Maria está na frente, agora levanta sua mão, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Não. Cada um adora do jeito que se sente bem diante de Deus. Porque se a pessoa não levanta a mão, não quer dizer que ela não está adorando a Deus. E a outra que está levantando a mão, pode também estar adorando desse jeito, ou pode não estar. E tem gente que vai ficar de repente com a mão incluída e também não está adorando. Por quê? Porque isso é uma coisa do Espírito, entre você e Deus, só Ele que sabe. Não pode ser medido por esses parâmetros, não pode ser medida pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente toca. Não pode ser, só agora mesmo, quando a gente fica repetindo. Tem gente que fala, agora nós vamos fazer uma coisa de 24 horas de oração. Se você participa disso, você é um verdadeiro adorador. Não! Às vezes em um minuto você adora mais que muita gente que fica adorando 24 horas. Porque o que importa é a sua relação com Deus nesse momento. Não é o tempo que você gasta, não é se você está repetindo o que eu costumo chamar de mantra agora, né? Que repete. Aí você fica emocionado, eu adorei, né? Fica arrepiado. Não, está arrepiado, você pode ficar
cansado, pode ficar arrepiado por vários outros motivos. Mas pode também. Está entendendo como é que a coisa é de cada um? Tem gente que toda hora fica arrepiado, tem gente que não vai ficar arrepiado. É essa liberdade que a gente tem que ter para adorar a Deus que deve ser vista. Nem aquela coisa, quem bate palma e levanta a mão só quer bagunça. Não, e nem do outro lado, aquele pessoal que não, quem faz isso é frio. Não, nada disso. Adoração é algo que só você e Deus podem dimensionar. E muita gente às vezes está fazendo cara feia, está passando 24 horas adorando a Deus, pelo menos dizendo isso, e na verdade está adorando a si mesmo. Porque depois ele diz, olha como eu sou um adorador. Olha como eu passei 24 horas adorando o Senhor. Isso é culpa a si mesmo. Isso é culpa a si mesmo. Então a adoração entre você e Deus. Em terceiro lugar, a adoração em espírito, ela não está presa na lógica de lucros e nem de mercado. Ou seja, eu não tenho que ficar cantando o que está cantando na rádio para adorar a Deus. Eu não dependo disso. Meu irmão, você não sabe nada de adoração, você não conhece o menino tal, o cântico tal. Eu confesso aos irmãos que eu tenho uma dificuldade com isso. Tem uma porção pessoal. E pessoal não quer dizer que é um exemplo que todo mundo tem, sei. Mas eu não ouço rádio evangélica. Não consigo ouvir, dá raiva. Fico revoltado. É igual o programa evangélico na televisão. Às vezes, sábado de manhã, eu decido assim, com um momento de tortura pessoal, ligar, ficar zapeando ali nos programas religiosos. Eu confesso que aquilo me deixa mal. É a mesma sensação que eu tenho quando eu fico ouvindo rádio evangélico. Mas tem gente que ouve e gosta, então não é nada. Estou falando, você está errado, eu estou certo. Fala de mim. E eu fico, às vezes, mexendo com a igreja, e penso, está naquele cântico assim, eu não ouvi. Como eu não ouvi? Está tocando direto na rádio. É exatamente isso. Eu estou tocando direto na rádio, eu nunca ouvi esse cântico. E a gente vive um momento que é uma coisa assim, de mercado tão forte, que, se os irmãos repararem, a gente tem até as músicas de ocasião. A gente tem uma época que era noiva. Já viu isso? Tudo quanto é cante, é a coisa da noiva. Aí depois começou a chover. Aí todo cante era cante de chuva. Aí, antes da chuva veio a nuvem. E aí a nuvem, era cheia aquela coisa, eu quero ver a nuvem, quero ver a nuvem, quero ver a nuvem. De tanta nuvem, chove. Aí começa a chover. E acha que choveu para apagar o fogo. O pessoal cantava também antes. Então, tudo parece na ligação, mas a gente tem as músicas de mercado. Então, como é que é? Qual é o tema da atualidade? É a noiva apaixonada. Então, se eu ouve tudo quanto é música, falando da noiva apaixonada. Aí você é querido. Meu Deus, cadê a criatividade que Deus dá a gente? Deus é um Deus criativo. Aí as pessoas vivem e falam assim, você não sabe de nada, porque lá em Apocalipse diz que eles vão ficar cantando santo, santo, santo ao Senhor por toda a eternidade. Nem leu o livro de Apocalipse. Porque só no livro de Apocalipse você tem mais ou menos 15 cantos diferentes. Então, até lá no Apocalipse, eles não ficam cantando a mesma coisa dentro do mundo. E varia de vez em quando. Os temas são diferentes. Mas Deus é adorado por todos eles. Então, quando a gente prende a nossa oração a essa lógica do mercado, é muito perigoso isso. Porque aí todo mundo quer parecer aquilo. Sem uma crítica pessoal, entendeu? Sem uma crítica pessoal, uma crítica a essa pessoa, eu já perdi a conta de quantas anos Paulo Barradões eu vi pelas igrejas. Já perdi a conta. Porque quase toda igreja que eu vou ter uma Ana Paula Barradões. Fala do mesmo jeito, é do mesmo jeito.
mesmas frases, é tudo igualzinho, parece que é feito em série. Gente, não é isso. Ser adorador é ser você mesmo diante de Deus, do seu jeito. Deus não está interessado que você pareça ou cante igualzinho a Ana Paula Valadão. Deus quer que você cante do seu jeito, o melhor que você puder cantar diante dele. E isso faz toda a diferença. Porque Deus te deu um jeito de ser, Deus te deu uma voz, Deus te deu um timbre de voz, não é para você ficar gritando ninguém, é para você ser você mesmo. Para você poder adorar em espírito e em verdade, você não pode estar preso a isso tudo, não pode estar preso a essas modas, porque, gente, um grupo de sucesso pode ter nada de espiritual. Eu tenho alguns amigos, músicos, cristãos, e eu tenho algumas parcerias musicais com alguns músicos, principalmente de São Paulo, aqui do Rio, alguns povos. E há algum tempo atrás, eu recebi uma proposta para... Eu faço letra. Se soubesse para fazer música. Nas letras até que dá para fazer. E um amigo meu, que já tinha sido parceiro há muitos anos, e agora se meteu nesse mundo gospel, mercado gospel, ele estava fazendo as músicas para um CD de uma grande cantora evangélica. Quando eu digo grande cantora evangélica, grande cantora, conhecidíssima. E ele então me chamou, e essa cantora estava fazendo na época o seu segundo CD infantil, e ele então me chamou e falou assim: olha, eu conversei com o fulano, falei que a gente tinha parcerias e ela queria que você fizesse algumas letras para esse CD infantil. Eu falei: legal, como é que é isso aí? Bom, ela pediu para fazer uma coisa assim, estilo Xuxa. Nada de Bíblia, não. Bota muita Bíblia, não. É só para animar a garotada. Está entendendo como é que a coisa funciona? Estilo Xuxa, sem muita coisa de Bíblia, só me atrás de nada. Botar o pessoal no plano. Graças a Deus eu inclusive. Tinha como fazer um negócio desse. Se é para só para animar a garotada, eu prefiro ouvir a Arca de Noé, o Vinícius de Moraes. Tem muita coisa boa aí para animar a garotada. Agora, aí essa pessoa vai para frente, entender e fala: a gente está aqui para adorar o Senhor. A gente fez isso para edificar as crianças. Não fez nada, fez para vender. E vendeu. E vende muito. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe também que as nossas igrejas muitas vezes estão indo atrás disso. Quantos eventos evangélicos eu tenho visto onde a música que se canta é a música de mero entretenimento. A música não diz absolutamente nada. Você só quer saber de pé direito, pé esquerdo, para frente, para trás, para ser abençoado, para todo lado. Esse negócio não diz nada. Então, tem gente que fala assim: nossa, tem uma que eu ouvi há um tempo atrás, vai falando um monte de coisa, de repente fala: e o meu corpo é para pular diante do Senhor. Como assim? Aí Deus só nos criou para ficar pulando diante dele? Não. Se Deus tivesse que fazer assim, para ser pulando, para ser de pé. Não vai ver para ficar pulando diante do Senhor. Você pode até pular, não vai ser. Se esse é o seu jeito de adorar, agora sim. Mas não diga que seu corpo foi feito só para isso, porque não foi. A gente foi feito para muitas outras coisas. Quando a gente, eu estou falando isso porque a gente, na verdade, com isso, reduz o nosso conceito de Deus. Porque o que a gente canta diz muito daquilo que a gente pensa sobre Deus. E o que é pior, hoje em dia, como o nosso povo não lê a Bíblia, as pessoas aprendem muito mais com o que ouvem do que com a palavra.
Então tem gente construindo toda a sua teologia, ou tem gente construindo toda a sua fé em cima dos cânticos de ouro. E aí explica o vazio da nossa igreja. Não estou falando vazio físico, não, estou falando vazio existencial, espiritual, moral. Que tem igreja que está cheia de gente bombando, tudo quanto é lado, gente voando, tudo quanto é lado, que não faz diferença nenhuma no dia a dia. É isso? Desse tipo de vazio. Mas por quê? Porque a gente que a vida cristã dela se resume a isso, a pular diante do Senhor. E se meu corpo é para pular diante do Senhor, e eu pulo diante do Senhor, não preciso fazer mais nada. Afinal de contas, eu nasci para aquilo. Então, quando eu falo isso, é porque isso tudo, na verdade, implica na nossa vida questões sérias. Porque a gente reduz Deus a nossas coisas. A gente reduz Deus a quase uma figura meio de Papai Noel. Eu penso que em muitas igrejas Deus é visto como Papai Noel. Eu venho aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, e Deus vai me abençoar. Eu vivo para adorar para essa gente. É só ficar cantando, então eu adoro, e aí Deus me abençoa. E abençoar, nesse sentido, para muita gente, é prosperidade. Prosperarei, não é assim? Gente, sim. A gente vai ver hoje à noite, a gente passa perto, sim. A gente fica doente. A gente passa sufoco. Mas a gente vê nessa teologia que se canta por aí, que Deus é quase um Papai Noel. Eu comportei direitinho e Ele tem que me dar presente no final do ano. A gente reduz Deus quando a gente adora pelas lógicas do mercado, ou pelas lógicas dos grupos que a gente viu por aí. E, em último lugar, essa coisa da adoração em espírito e em verdade é tão séria e é tão mal medida desde essa época de Jesus, que ele fala para essa mulher o seguinte: o Pai está procurando gente assim. Ou seja, a coisa não é fácil não. E acho que Deus continua até hoje procurando adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. Logo, fica fácil deduzir que nem todo mundo que diz que é adorador é adorador. Porque se fosse assim, Deus não teria que estar procurando. Mas Deus está procurando gente que eu adoro em espírito e em verdade. Deus está procurando gente que entenda que a adoração a Ele e a adoração em espírito é algo que vai muito além desse momento aqui, do local onde a gente está. Deus está procurando gente que entenda que a adoração é algo entre você e Deus. E que ninguém pode interferir nisso. Ninguém pode ditar as regras de como você deve adorar. E Deus está procurando gente que não se deixe levar pelas lógicas de mercado, pelas lógicas de grupo, e não por aquilo que a palavra diz acerca dele. São esses os que adoram a Deus em espírito. Deus nos abençoe. E à noite a gente vai pensar sobre a adoração em verdade. Deus nos abençoe. Vamos orar para frente. Senhor, que na tua palavra tenha encontrado um terreno fértil no nosso coração. E que a gente continue aprendendo e realmente é ser um adorador em espírito e em verdade. É isso que te pedimos em nome de Jesus.